Vamos então criar uma classe Java para demonstrarmos a utilização do laço for, para executarmos um processo de repetição. Muito bem. Para iniciarmos, vou clicar aqui com o botão direito do mouse na opção de pacote padrão, selecionarei a opção Novo e dentro dela vou clicar na opção Classe Java. Mais uma vez, o NetBeans exibirá o assistente para a criação de novas classes e vamos então colocar aqui no primeiro campo o nome de nossa classe. Criarei aqui exemplo for. Muito bem. Basta clicar aqui embaixo em finalizar e ele já abrirá o código da classe para nós. Muito bem. Vou remover aqui primeiramente alguns destes comentários para ganharmos um pouco mais de área de tela e vamos iniciar a codificação de nossa classe. Para iniciarmos, como sempre, primeiramente temos que criar o bloco de código principal, que é o bloco de onde o nosso código começará a ser executado. Então, colocaremos aqui o public static void main. E aqui o vetor de argumentos, string args. Muito bem. Então, relembrando, nós temos aqui a nossa classe, que é exemplo for, que está começando aqui em cima nessa chave em amarelo e finalizando aqui embaixo. E dentro da nossa classe nós temos este método, que está começando nessa chave e finalizando aqui nesta. Ou seja, por consequência, nós vamos programar aqui, dentro do bloco main. Muito bem. Vamos lá então. Vamos fazer aqui rapidamente um exemplo de laço for para a criação de uma tabuada. Ok? Então, primeiramente, o que farei? Eu vou solicitar ao nosso usuário que digite um número qualquer, e o nosso programa vai calcular a tabuada de 1 até 10 deste número solicitado pelo usuário. Ok? Muito bem. Relembrando então, para que nós possamos interagir com o nosso usuário, nós precisaremos criar uma classe do tipo scanner, um objeto da classe scanner, para executarmos a leitura. Então vou criar aqui teclado, que é uma variável do tipo scanner, vai receber uma nova scanner que estará responsável por fazer a leitura de system.in, ou seja, a entrada padrão do sistema. Muito bem, dei o Enter. O NetBeans está informando aqui que existe um erro com a classe scanner, relembrando que isso acontece porque eu não fiz o import aqui em cima. Então é necessário fazer o código import java.util.scanner e o nosso problema será resolvido. Ok? Mais uma vez a dica, né? Toda vez que vocês estiverem programando e vocês perceberem um erro, parem, corrijam o seu erro e aí sim prossigam. Não deixem os erros se acumular. Depois acaba ficando muito difícil de você reparar todos eles. Muito bem. Já temos então uma variável para fazer a leitura do teclado. Lembrando, a nossa leitura será feita numa variável inteira, ok? Porque eu vou solicitar a ele que digite um número. Então, antes de efetivamente criarmos essa variável, eu vou aqui imprimir em tela um pedido para que o usuário digite o número que deseja. Então vamos usar aqui o system.out.println e aqui dentro de parênteses eu colocarei digite o número desejado. Ok? Muito bem. A partir desse momento, então, nosso usuário já sabe que precisa digitar um número, então, por esse motivo, eu farei a leitura deste número através da variável teclado, lembrando, né? Eu sempre coloco o nome da variável, ponto, ele vai me abrir aqui a lista de opções que eu tenho para este objeto, para esta variável, e o que nós queremos aqui é o nextInt, que está aqui na lista. NextInt, lembrando, é um método que retorna o número inteiro digitado pelo usuário. Muito bem. Então, se eu selecionar este método, ele vai aqui completar o código, mas lembrando, o nosso usuário digitará o número inteiro e o nosso scanner, a nossa variável teclado, fará a leitura desta variável. No entanto, eu preciso armazenar este valor em algum lugar, senão eu o perderei. Então,
criaria aqui uma variável int chamada num, e a ela eu vou atribuir aqui o valor recebido pelo objeto teclado. Muito bem. Prosseguindo então, vamos aqui começar a criação do for. O for é um laço que funciona da seguinte forma. Basta escrevermos for, ele dentro aqui de parênteses, ele é subdividido em 3 pedaços, em 3 partes, que são divididas por pontos e vírgulas. Então aqui a primeira parte do for, aqui a segunda parte, aqui a terceira. Para não esquecermos, vou colocar já uma chave aqui e dando Enter o NetBeans vai completar. Então o nosso for ele começa aqui e termina aqui. E ainda dentro do nosso método sempre, ok? Muito bem. A primeira parte do for é a parte que pode ser utilizada para se criar variáveis. Como o meu objetivo aqui é criar uma tabuada, eu preciso saber, além do número digitado pelo usuário, eu preciso de um número que percorra de 1 até 10, justamente para fazer aquele efeito da tabuada. Então, por esse motivo, criarei um novo número inteiro, chamarei ele de i, e este número vai começar em 1. Okay? O segundo trecho do for é o trecho de teste de execução, ou seja, nosso for continuará executando enquanto este teste for verdadeiro. Muito bem. Então, como eu desejo fazer a tabuada de 1 até 10, então eu quero que meu for execute enquanto a variável i for menor ou igual a 10. Enquanto isso for verdade, ele vai continuar executando, ok? E o último dos blocos do for é o bloco de iteração, tá? Não é o bloco de incremento. Algumas pessoas chamam de bloco de incremento. Normalmente nós utilizamos ele para fazer incrementação de variáveis, mas esse não é o único propósito que você pode utilizar este campo, ok? Eu demonstrarei já já como nós podemos utilizar este campo de uma outra forma. Então, utilizando este bloco para incremento, eu vou colocar aqui i mais mais. Dessa forma, ele acrescentará uma unidade à variável i a cada execução do for. Muito bem. Agora, aqui dentro do for, vamos programar a execução da nossa tabuada. Então, basicamente, para fazermos a tabuada, eu precisarei aqui imprimir em tela system.out.println algumas informações. Serão elas: primeiro, eu quero imprimir o número do meu usuário, o número que ele digitou, então eu vou colocar aqui a variável num. Depois da variável num, eu vou concatenar um texto, que vai ser um sinal de multiplicação. Então vamos colocar aqui aspas duplas, vou dar um espaço para ficar mais estético, vou colocar um asterisco e outro espaço. Muito bem. Outro sinal de mais para concatenar, e agora colocarei a variável i, para dar o efeito. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim sucessivamente. Vamos agora colocar outro sinal de concatenação e vamos colocar aqui um texto correspondente ao sinal de igual. E para finalizar, eu quero colocar aqui o resultado da minha operação de multiplicação. Este resultado eu posso fazer de duas formas. Se vocês preferirem, vocês podem fazer diretamente aqui dentro do System Out, fazendo simplesmente num vezes i, ok? Mas para aqueles que acham que esse tipo de notação fica muito poluída, vocês poderiam ter na linha anterior criado uma variável r, por exemplo, correspondente à resposta, e a ela atribuído esta multiplicação. Ok? Vou até arrastar aqui, ó, ponto e vírgula. E aí, dessa forma, aqui basta eu chamar a variável r. Fica um pouco mais limpo, um pouco mais clean o código, ok? Muito bem. Vou salvar aqui e vamos executar para ver como esse código funciona. Lembrando, para executar a classe, direito do mouse na mesma, opção executar arquivo, ou run file, em inglês. Cliquei para executar, ele vai compilar o código e vai perguntar o número desejado. Vou informar aqui o número 5 e vejam só, ele agora fez aqui, dentro do laço for, as 10 iterações, ou seja, 10 vezes 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até 10,
onde, lembrando aqui, eu utilizei a variável digitada pelo usuário. No segundo trecho, aqui depois do vezes, é a variável i sendo utilizada. Percebam que ela está incrementando de 1 a 10, e no 10 ela para, pois é a condição do for. E aqui no final tem o resultado da multiplicação. Muito bem. Apenas para encerrarmos aqui a discussão sobre o for, algumas considerações importantes. Tá? Primeira delas, dentro do for, o único trecho que é necessariamente obrigatório para vocês imputarem é o trecho do centro. Okay? Se vocês apagarem aqui o bloco de incremento, o for ele funciona normalmente. Okay? Óbvio, né? Aquele trecho estava sendo utilizado para incrementar uma unidade na variável i. Então, se eu retirá-la daqui, eu preciso em algum lugar incrementá-la. Então, nós teremos um processo de loop infinito. Por exemplo, fazendo algo desta forma. Opa. Vamos fazer aqui na linha de baixo, para não dar nenhum tipo de inconsistência aqui na tabuada. Muito bem. Olhem só, retirei o último trecho. Se eu executar, vocês perceberão que vai funcionar normalmente. Ok? Muito bem. E como eu disse, esse bloco ele é um bloco de iteração, ou seja, ele meramente é um bloco que é executado a cada rodada do for. Ou seja, qual é o ciclo básico do for? Ele vai rodar a primeira linha, a segunda, a terceira, e depois ele executa esse pedacinho aqui. Por esse motivo que nós costumamos colocar este i++ aqui. Mas vocês poderiam colocar qualquer operação aqui dentro, não só uma operação de incremento. Como, por exemplo, vocês poderiam colocar aqui um pula-linha. Olhem só. Isso não é algo muito comum, as pessoas não costumam se aproveitar desse recurso do for. Mas vejam só, neste exemplo ele vai fazer a tabuada, incrementar a variável i e vai subir aqui e vai pular uma linha. Então lembrem-se, quando nós executamos da última vez, olhem só, ele fez a tabuada todinha logo na linha subsequente. Se eu executar esse código agora, o que eu terei seria aqui o resultado saltando linha, justamente porque aquele system.out.println está executando essa operação, ok? Muito bem.